Bom, pessoal, a gente vai simular aqui um sistema de nível, né? Um tanque de nível. Nesse sistema, eu tenho... Deixa eu colocar um nível inicial para vocês verem. O que é que vai acontecer? Eu tenho água nesse sistema, ou outro líquido, né? E eu tenho condições de bombear água para esse sistema, ou outro líquido. E esse sistema tem um orifício em que a água sai. Só que a pressão que essa água sai, né, e consequentemente a vazão dessa água, vai depender da altura aqui da coluna d'água. Então perceba como é que funciona. Eu começo aqui com um nível de 10 e aí eu não estou acrescentando nada de água. Então o meu nível está só descendo. Só que ele começa descendo mais rápido e depois ele passa a descer mais lento. Beleza? Porque a vazão dele de saída depende do nível, né? Quando o nível está mais alto, ele começa a descer rápido, depois ele vai descendo mais lento. Esse sistema eu vou deixar para vocês brincarem, né? Vou colocar no CIGA. Mas o que é que eu estou grafando aqui? Eu vou até tirar para vocês verem como começa, né? Na verdade eu começo assim. Eu vou remover esse gráfico. O sistema ele começa só mostrando a curva de x, que é a primeira variável, que nesse caso é o nível. Eu vou adicionar aqui, além do nível, a minha referência. Nesse caso, o nível inicial ele tem valor 10 e ele desce, né, como a gente viu na simulação. E a minha referência, olha, eu coloquei um valor inicial 0, então ela parte de 0 e no tempo t igual a 0 ela vira 5. Então se eu mudasse isso aqui, ela partiria de 2 e no tempo t igual a 0 ficaria 5, né? Ou então, se eu mudar isso aqui, ela parte de 0 agora e no tempo t igual a 0 ela está 4. Se eu mudar o tempo aqui, ela parte de 0 e no tempo t igual a 2 ela vai para 4. Então eu vou deixar 0 e 5, que é como eu quero. E eu vou botar esse H inicial, o meu nível inicial, para ser 0. O que é que acontece com o meu sistema? Ora, eu não tenho nenhuma água. Em roxo eu tenho aqui o meu X, né, o meu nível. Eu não tenho nenhuma água e à medida que o tempo vai passando, eu não estou acrescentando nada de água, nada está vazando porque não tem nada, então ele fica só em 0. Apesar disso, minha referência tá querendo 5, né? Então até aí tranquilo. O que é que eu vou fazer? Eu tenho um controlador implementado, que aí eu tenho um termo KP, KI e KD. A gente vai usar agora o termo KP, que é do proporcional. E eu vou adicionar aqui o meu controlador KP com valor 1. E a gente vai ver o que acontece, né? Agora eu vou adicionar esse outro gráfico aqui e eu vou colocar uma curva de erro e uma curva do meu controlador, U ou U de P, que é o termo proporcional do controlador, U são todos os termos somados. Então vocês percebam que elas estão se sobrepondo, né? Se eu botar KP igual a 2, eu vou ver o meu U acima, duas vezes o valor do E. Por quê? Porque o controlador proporcional ele é um ganho multiplicado pelo erro. Então ele vai ter sempre o mesmo formato do erro. Então vamos lá. O que é que acontece com esse meu sistema? Deixa eu rodar a animação. Ele quer chegar em 5. Então ele começa a bombear a água. Só que ele vai bombeando e ele não consegue passar desse valor que é aqui um pouco acima de 4. Ele não consegue chegar em 5, né? E é assim que a gente viu que funciona o meu KP. Se eu aumentar isso para 2, a gente vai ver que ele vai subir mais rápido, né? O transitório dele vai ser mais rápido, ele vai chegar mais próximo de 5, mas mesmo assim não vai conseguir. Olha como é que ele fica. Se eu aumentar para 5, a mesma coisa, vai ficar mais rápido, vai ficar mais próximo, mas não vai conseguir. Beleza? Deixa eu simular de novo para vocês verem. Agora eu estou com um esforço de controle maior, ele chega mais rápido no valor,
próximo, mas ele não atinge. Por que ele não atinge? Fisicamente a gente consegue analisar isso. O que acontece? Eu estou jogando água aqui, água entrando, e ao mesmo tempo eu tenho água saindo. Então, para que o meu nível aumente, eu preciso jogar mais água, entrar mais água do que sai. Só que o meu proporcional, ele vai ser proporcional ao erro. Quando o erro fica pequeno, ele começa a jogar menos água. Aí ele vai jogando menos água até chegar um momento que eu tenho um equilíbrio entre a água que está entrando e a água que está saindo. Nesse momento eu paro. Mesmo que eu não esteja no valor de referência, no valor ideal, mas o meu controlador não sabe o que fazer além disso, né? Ele só sabe isso. Né? Ele está jogando uma quantidade de água que é proporcional ao valor do erro. É proporcional a essa diferença aqui entre o erro e o meu valor, né? Vai ser essa diferença aqui nessa curva. Mas isso não é o suficiente para aumentar o nível, né? O que acontece é que eles ficam em equilíbrio. Beleza? Então eu precisaria de uma ação de controle que conseguisse passar. Fica como se fosse uma barreira no meu sistema. Então é isso, pessoal. O proporcional com o sistema de primeira ordem. Pessoal, esse sistema agora é um sistema que se comporta como de segunda ordem, né? Até o sistema anterior, que era um nível de um tanque só, ele é um sistema que se comporta como de primeira ordem, mas ele é não linear. Né? Quando a gente fala em ordem do sistema, é de sistemas lineares. Esse sistema agora com dois tanques, ele se comporta como um sistema de segunda ordem, mas é um sistema não linear. Então, o que acontece aqui? A minha entrada de controle, meu sinal de controle vai atuar jogando água aqui nesse primeiro tanque. Né? E esse primeiro tanque vai vazar para o segundo, que por si vaza aí para fora do sistema. Né? Então vamos ver como é que fica a animação. Primeiro, deixa eu colocar... tem que rodar primeiro uma vez para aparecer as curvas. Além do X1, no caso X1 é o nível do meu tanque 1. Eu vou botar o que a gente vai tentar controlar, que não é o nível do tanque 1, é o nível do tanque 2. Beleza? E a gente vai ver a animação. Então, o meu tanque 2, você percebe que no começo ele mal se mexe, né? Porque o que está saindo está entrando do tanque 1. Mas à medida que o tanque 1 vai diminuindo, o que sai dele começa a diminuir. E aí eu tenho um desequilíbrio aqui no meu tanque 2 que começa a perder água. Deixa eu aumentar esse tempo para 20 segundos. Ó, à medida que esse nível começa a diminuir, aí esse daqui começa a diminuir. E aí o primeiro tanque está vazio, o segundo tanque continua perdendo água até esvaziar, né? Então, pessoal, esse controlador agora, ele aqui perceba que minha curva roxa é o meu primeiro tanque e minha curva rosa é o meu segundo tanque. Eu vou botar o H inicial para 0 e vou botar aqui também uma referência que eu botei para 5, né? Então ela está aqui para 5. No caso, como eu coloquei o nível inicial 0, eles estão sem água, eles permanecem sem água porque não tem controlador. E aí eu vou botar o meu controlador proporcional aqui, que ele é proporcional ao erro do nível do segundo tanque. E a minha referência também é para o segundo tanque. E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente com esse outro gráfico. Eu vou botar um vai ser o erro e o outro vai ser o esforço de controle para a gente ver. E agora eu vou rodar aqui a minha animação. Olha o que aconteceu. Aqui eu vou até aumentar o tempo que não dá para a gente ver tão bem. Acho que 60 é um tempo bom. Pronto. Ó, o meu
o meu tanque 1 ele oscila bem mais do que o meu tanque 2, que é o meu interesse é no tanque 2, né, no rosa. Mas o que é que a gente vê? Que ele tem uma resposta oscilatória, né? Ele converge para um valor, mas ele não chega ao 5, né? Se vocês quiserem, a gente pode até ver uma animação aqui, ó. Então meu tanque está subindo e meu tanque, nível do tanque 2 está subindo. Quando ele passa de 5, ó, aí o outro tanque começa a descer, o tanque 1 desceu, o tanque 2 está abaixo de 5. Aí o tanque 1 volta a subir. E assim ele vai equilibrando, né? Aumentando e diminuindo, passando um pouco, voltando, até ele convergir para um valor. Nesse caso, o meu sistema está com um comportamento claramente de um sistema de segunda ordem subamortecido, né? Que eu tenho sobrepassagem, tenho resposta oscilatória, tenho tudo. Então ele vai chegando e se estabilizou aqui, ó. Está se estabilizando nesse valor próximo a 5, relativamente próximo, né? Mas não chegando, né? Em termos de 4 e alguma coisa. Lembra que eu falei que o meu sistema ele começa subamortecido, né? Depende, é claro, de como estão meus polos inicialmente, né? Ele já pode começar, ele começaria sobre amortecido, mas dependendo dos meus polos ele já pode começar a subir amortecido, então não tem o que fazer. Mas esse ele começa como se fosse subamortecido. Então eu vou botar o meu ganho do meu KP para 0.1 e a gente vai ver a resposta. Deixa eu diminuir o tempo aqui para 20 segundos. Acho que ficou melhor com 60 mesmo. O que acontece se eu analisar só o meu rosa? Né? Eu vejo que ele tem uma resposta que ele chega aqui, ele converge para um valor, mas ele não chega a ter um comportamento oscilatório. Apesar disso, como meu ganho está baixo, ele está bem longe da minha referência, mas ele não tem a resposta oscilatória. E à medida que eu vou aumentando isso, né, ele vai, ó, aqui ele já começa a ter uma resposta um pouco oscilatória, né? Ele tem uma sobrepassagem, ele passa do valor que ele converge e volta, né? Aqui é como se os polos já estivessem se separando. Se eu aumentar para 0.5, eu já devo ver uma resposta, pronto, bem mais oscilatória. E 1 é aquela resposta que a gente viu, né? Voltando para 0.5, perceba aqui, ó, que meu esforço de controle U está em metade do meu sinal de erro. Ele vai ser sempre o mesmo formato do meu sinal de erro, né? E esse é o resultado que eu obtenho. Eu posso colocar aqui um valor bem grande, digamos 5. Acho que ele não vai nem convergir tão rápido, ó. Em 60 ele chega bem perto de 5. Ó, o rosa tá pronto. 4,75, 4,80, 4,85 por aí. Beleza, pessoal? Mas isso é bom, não é? O que é que acontece? Eu não posso colocar um valor muito grande no meu controlador, porque o que acontece com o meu esforço de controle? Ele fica muito grande. E às vezes eu não consigo nem fazer esse tipo de atuação, na verdade. É tipo como se eu estivesse jogando aqui, digamos, 20. Vamos supor que eu esteja tratando em metros cúbicos a vazão. Como se eu estivesse jogando 20 metros cúbicos por segundo aqui. Então, eu nem tenho como realizar isso, né? Ver aqui como é que fica a animação. Ele sobe, passa. Até quebra um pouco aqui, né? Não, é porque ele tá o tanque está cheio, mas ele está deixando de entrar valor, né? Outra coisa, ele fica negativo aqui, só que esse negativo que ele está aqui, na verdade está dizendo que eu não estou jogando água, porque eu não, o negativo seria se eu estivesse tirando água, mas meu controlador eu não deixei ele fazer isso, né? Que não condiz com a realidade.
Então ele vai ficar oscilando aqui, né? Vai subir, passar, sobe, passa até convergir para um valor. Uma coisa importante, então deixa eu botar aqui em 0,5 para vocês verem a animação do 0,5. Então ele sobe, oscila um pouco, ó. Vai descer agora. Isso aqui eu vou deixar no cigarro para vocês brincarem. Vai subir de novo até se convergir. Essa é a resposta do sistema de segunda ordem. Claro que uma resposta é bem lenta, né? Porque um sistema de nível ele é lento. Então a gente vê essas curvas crescendo, subindo, descendo. Se olhar para a simulação, vê os níveis subindo e descendo. Uma coisa importante. Deixa eu voltar aqui para o 0,1. Quando eu alterei o controlador, ele que já está já alterando a resposta que estava simulando. E eu vou tirar o R aqui. Além disso, eu vou botar esse tempo para 30. Não, tá pouco, 20. Ó. Esse aqui é só o X2, né? Só o meu segundo nível. Eu quero mostrar a vocês a diferença do sistema de segunda ordem sobre amortecido, que é quando ele não tem resposta oscilatória para o sistema de primeira ordem. O que acontece com o sistema de primeira ordem, vocês podem testar no outro para ver, é que é como se ele já partisse com uma velocidade inicial. Então se eu aproximar aqui, o meu sistema de primeira ordem ele já estaria partindo aqui para cima, ó. E o meu sistema de segunda ordem não. Ele vai meio que carregar a velocidade para começar a subir. Isso é característico do sistema de segunda ordem, né? E o sistema de primeira ordem não, é como se ele já tivesse uma velocidade inicial que ele já parte numa reta aqui. Beleza, pessoal? Essa é uma diferença básica que a gente consegue notar se é um sistema de segunda ordem ou se é um sistema de primeira ordem. É justamente nessa saída aqui. Por exemplo, o sistema de segunda ordem é como se fosse um sistema de massa, que eu estou aplicando uma força, essa força vai gerar uma aceleração, mas aí para o meu sistema se mover, primeiro eu tenho que essa aceleração gerar uma velocidade para o sistema começar a se mover e dar uma alteração na minha posição. Então minha posição ela começa lenta, começa de um zero e depois sobe, né? Ela não parte reta para cima já. No sistema de primeira ordem é como se eu já tivesse direto jogando uma velocidade. Então meu sistema ele já sairia com a velocidade inicial aqui, ó, para cima. Aqui a gente consegue ver. Deixa eu colocar como estava antes. Pronto. O primeiro tanque, como a gente está jogando água direto nele, ele termina se comportando como sistema de primeira ordem. O segundo tanque, eu estou jogando água no primeiro tanque para a água depois cair no segundo. Aí ele fica como se fosse um sistema de segunda ordem. Aí olha aqui como é que fica a diferença da partida dos dois. Você vê, aqui não tem resolução suficiente, mas isso aqui sai de baixo para subir. Já o de primeira ordem, ele já sai com a velocidade. Então era isso que eu estava querendo dizer. Aqui não é um sistema de primeira ordem perfeito, porque eu acho que ele ainda passa e depois chega, né? Como eu disse, é um sistema não linear, mas ele se comporta como um sistema de primeira ordem. Beleza?